Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como prometido, hoje eu trouxe para vocês uma pequena revisão sobre função, né? Vai ser uma aula um pouquinho rápida, porque eu quero recordar com vocês a função do primeiro e do segundo grau. A gente vai ver assim de uma forma um pouco mais teórica, e na sequência, em uma outra aula, eu vou gravar vídeo resolvendo situações, problemas, tá? Envolvendo aí função. Então, a gente vai começar aqui com a função afim e a função linear, tá? Esse aqui é o Gottfried Leibniz. Nasceu em Leipzig, onde aos 15 anos entrou na universidade, aos 17 obteve o grau de bacharel. Leibniz, na verdade, foi um dos maiores formadores de notação, inferior apenas a Euler, nesse ponto, né? Ele não é responsável pela moderna notação para a função, mas é a ele que se deve a palavra função, praticamente no mesmo sentido em que é usada hoje, tá? Então, aqui, olha, para que estudar as funções? Em nosso dia a dia, estamos sempre comparando e relacionando números, grandezas e formas. Vou desligar aqui o vento para não atrapalhar no áudio. Por exemplo, número de questões que acertei num teste com a nota que vou tirar. A gente compara, né? Como é que se diz? Está intimamente ligado uma coisa com a outra, né? A quantidade de acertos com a nota que você vai tirar na sua prova. A velocidade de um automóvel com o tempo da viagem é uma outra situação em que a gente usa a função também. Número de pães que eu vou comprar com o preço que eu vou pagar também está aí relacionado com função. Então, na padaria da Ana, tem uma tabela para facilitar o trabalho do caixa. Por exemplo, o preço a pagar é 20 centavos vezes o número de pães. Essa aí é uma função, né? Preço a pagar está relacionado com a quantidade de pães que eu compro na padaria. Então, se uma pessoa comprar um pão, ela vai pagar 20 centavos. Se ela comprar 2 pães, ela paga 40 centavos. 3 pães, 60 centavos. E assim por diante. Então, nós dizemos que o preço a pagar, Y, é função do número de pães, X, pois para cada quantidade de pães existe um único preço, Y, a pagar. Então, a função aqui, para essa tabelinha, seria Y igual a 0,20 vezes X, tá? Onde X é o número de pães. Outro exemplo. Que quantidade de tela é necessário para cercar um terreno quadrado de 5 metros de lado? Então, considere X a medida do lado do terreno. A quantidade de tela necessária para cercá-lo é igual ao perímetro da figura. Então, se eu tenho um quadrado de lado 5, eu somo os 4 lados, e aí eu terei o perímetro da área que eu quero cercar. Ficaria assim, olha. Y é igual aqui aos 4 lados do quadrado. X mais X mais X mais X. Então, o perímetro de um quadrado equivale a 4 vezes a medida do lado. Então, o perímetro Y é igual a 4 vezes X, que é a medida do lado. Como nessa situação X mede 5 metros, então o perímetro do quadrado é 20, porque 4 vezes 5 é 20. Então, nós concluímos que serão necessários 20 metros de tela para cercar o terreno. Então, essas são situações bem simples do nosso cotidiano, onde nós usamos até de forma intuitiva o conhecimento de função, tá? E aqui nós temos a definição de uma função afim.
Uma função f definida dos números reais nos reais, né? Então, f definido de R em R. Esse f aqui diferente é o f de função. Esse R é o conjunto dos números reais. Chama-se função afim quando existe dois números reais A e B, que f de x é igual a x mais b, para todo x pertencente ao conjunto dos números reais, tá? Então, essa aqui é a forma genérica da função afim. Então, na função afim, eu vou ter f de x, quer dizer, função de x. Esse f de x pode aparecer assim, ou no lugar dele pode aparecer só um y, tá? Pode aparecer só o y. Igual a ax mais b. Sempre nós teremos aqui um valor multiplicando a variável x, tá? E esse b aqui, que não tem variável, ele é chamado de constante. O a é o coeficiente, x é a variável, tá? Então, f depende do valor de x. Sendo que aqui, como está definido nos números reais, então x é um número real. O gráfico da função afim. Podemos representar os pares ordenados no plano cartesiano e fazer o gráfico da função. Então, vocês lembram do plano cartesiano? No plano cartesiano, nós temos dois eixos ortogonais, né? Dois eixos perpendiculares, onde o eixo horizontal ele é chamado de eixo das abscissas, o eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas, e aqui o ponto que eu vou marcar nesse plano cartesiano, ele é relativo ao par ordenado x e y. Então, o valor no eixo x com o valor do ponto no eixo y vai formar um par ordenado, que é o meu ponto, tá? E aqui, olha só, se dois pares ordenados são iguais, e eu tenho aqui o par ordenado AB, e ele é igual ao par ordenado CD, isso quer dizer que A é igual a C, porque ambos representam o valor no eixo das abscissas, e B é igual a D, porque ambos representam o valor no eixo das ordenadas. Então, o gráfico da função afim, ele é marcado no plano cartesiano. Sempre você vai localizar no eixo horizontal o x do par ordenado e no eixo vertical o y do par ordenado. Com uma linha imaginária, você junta esses valores e marca o ponto. E aqui está a explicação de por que ele é chamado de plano cartesiano, né? A ciência cartesiana gozou de grande popularidade por quase um século, mas depois, necessariamente, cedeu lugar ao raciocínio matemático de Newton. Ironicamente, foi em grande parte a matemática de Descartes que mais tarde possibilitou a denotada ciência cartesiana. A forma de localizar pontos no plano foi imaginada por René Descartes no século XVII, tá? Então, veja aqui, olha, essa aqui é uma função afim. Você consegue identificar quem é A e quem é B nessa função? Olha, esse Y é o mesmo que f de x, tá? Aqui, não tem nenhum número aparentemente aqui ao lado do x. Quando não tem, está subentendido que é 1. Então, aqui o valor de A nessa função é 1. E o termo independente, que é aquele que não depende de x, que não tem variável, ele vem sozinho. Então, nessa função aqui, A é 1 e B também é 1. Como eu faço para traçar a reta, ou melhor, o gráfico dessa função? É simples. Eu atribuo pelo menos 2 valores para x, substituo na função e encontro o correspondente y, tá? Então, toda vez eu vou fazer isso. Eu vou atribuir valores, o valor que eu quiser, para a variável x.
Substituo na função e aí eu encontro o correspondente y, tá? Por que pelo menos 2 pontos? Porque o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Para se traçar uma reta, basta que tenhamos 2 pontos. Então, por exemplo, se x é menos 1, aqui vai ficar menos 1 mais 1, vai dar 0. Se x for 0, vai ficar 0 mais 1, que é 1. Opa, mudou aqui. Se x for 1, vai ficar 1 mais 1, que são 2. Aí, eu já tenho aqui a minha tabelinha com os valores de x e y. Eu vou agora no plano cartesiano e localizo esses pontos x e y. E aqui, por exemplo, olha, quando x é menos 1, y é 0. Então, eu vou fazer aqui o meu plano cartesiano, ó. Na horizontal, eixo x, na vertical, eixo y. Eu coloco os valores aqui no eixo horizontal, então, aqui onde os eixos se encontram é o ponto 0, que é a origem do plano cartesiano. Para a direita, eu coloco os valores positivos, então, começa aqui 1, 2, 3, 4, 5, e por aí vai. Para a esquerda, eu coloco os valores negativos de x, então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e por aí vai. Faltou o sinalzinho de menos bem aqui, tá? Para cima, eu coloco os valores positivos de y, então, 1, 2, 3, 4, 5, tanto que eu quiser. E para baixo, os negativos de y, então, menos 1, menos 2, menos 3, e por aí vai. Aí eu vou localizar. Quando x é menos 1, y é 0. Então, tá bem aqui, ó. X é menos 1, y é 0. Então, aqui eu não vou fazer linha imaginária, porque o ponto vai ficar em cima do eixo. Quando x é 0, y é 1. Então, aqui, ó, x0, y1. Também não tem linha imaginária, porque o ponto vai ficar em cima do eixo. Agora, aqui, quando o x é 1, y é 2. Então, eu venho aqui, ó, x1 e y2. Então, aqui teria uma linha imaginária para ligar esses dois, e aqui eu marco o ponto C. Então, aí eu pego, depois que eu localizo os pontos no plano cartesiano, eu ligo esses pontos. E aí eu tenho o gráfico dessa função, que é uma reta, tá? Outro caso aqui, ó. Y é igual a menos 2x. O valor de A aqui é menos 2 e o B não aparece. Então, se o B não aparece, ele é 0. Aí, eu atribuo valores para x e vou obter os valores de y. Então, quando x é menos 1, aqui eu vou colocar menos 1. Então, fica menos 2 vezes menos 1, vai dar 2. Quando x é 0, menos 2 vezes 0 vai dar 0. Quando x é 1, se eu tivesse atribuído aqui mais 1, né? Colocado mais um número. Opa. Ficaria menos 2 vezes 1, que é menos 2. Então, aí eu vou localizar no plano cartesiano. Quando x é menos 1, aqui, ó, y é 2, aqui. Então, fica aqui uma linha imaginária, e aqui eu marco o ponto. Quando x é 0, y também é 0. Então, o ponto 0, 0 fica aqui na origem do plano cartesiano. Quando x é 1, y é menos 2, ó, viria para cá, ó, o outro ponto. E aí, ligando os pontos, eu tenho aí a equação, aliás, o gráfico da função. Em uma certa cidade, os taxistas cobram R$ 2,50 a bandeirada, mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Como é possível para o passageiro determinar o valor da corrida? Então, aqui, com esses dados, ele vai criar também uma função. O valor que ele vai pagar será R$ 2,50 mais 1,50 vezes a quantidade de quilômetros que ele rodou.
que no caso aí a gente não sabe, a gente pode atribuir a variável x. Olha aqui, ó, a função aqui embaixo. 1,50 vezes x quilômetros que ele rodar, mais 2,50, que na hora que a pessoa entra no táxi, ela já paga esses dois, já tem esses 2,50 lá para ela pagar. O restante depende da quantidade de quilômetros que ela rodar. Então, o valor a pagar y é igual a 1,50 vezes x mais 2,50. Então, se a pessoa não rodar, só entrou no táxi, ela já paga 2,50, tá? Então, 0 quilômetro, ela já paga 2,50. Se ela rodar 1 quilômetro, aí vai ser 1,50 vezes 1 mais 2,50, vai dar 4. Se ela rodar 2 quilômetros, aí vai ser 1,50 vezes 2, que vai dar 3, mais 2,50. Então, ela vai pagar 5,50. Se ela rodar 3 quilômetros, então ela vai pegar 1,50 vezes 3, que aí vai dar 4,50, mais 2,50, que vai dar 7. Então, aqui eu tenho os valores de x e os correspondentes em y. Com isso aqui, eu vou para o plano cartesiano, localizo os pontos e traço o meu gráfico. Olha só. O gráfico dessa função aqui de forma resumida, tá? Se ela só entrar no táxi, ela já paga 2,50. Então, quando x é 0, y é 2,5, tá? Aqui, ó. Se ela rodar 1 quilômetro, ela vai pagar R$4. Então, 1 e 4. Observem que no par ordenado, sempre primeiro valor é x, segundo valor é y, tá? Toda função linear é afim, mas nem toda função afim é linear. O gráfico dessa função, ele não passa pelo ponto 0, 0, o que sempre acontece nos gráficos das funções lineares. Então, nas funções lineares, não tem o ponto 0, 0. Na afim, sempre vai passar no ponto 0, 0. Características importantes da função afim. O conjunto domínio da função afim é o conjunto dos números reais. A imagem também é o conjunto dos números reais. Ó, domínio é x, imagem é y. Então, o x e o y estão no conjunto dos números reais. O coeficiente angular, A, é a letra A, tá? E o coeficiente linear é a letra B. Lembra lá da função f de x igual a x mais b? Tá? Então, vai acontecer isso. O A é coeficiente angular, o B é coeficiente linear. A função afim, ela é crescente quando o valor de A é positivo e ela é decrescente quando o valor de A é negativo, tá? Então, anotem essas coisas aí, eu não sei quantos de vocês viram esse conteúdo ano passado, tá? Então, é bom anotar. Então, identificar a função afim, ela vai ter a forma ax mais b, A é o coeficiente angular, B é o coeficiente linear. Essa função ela vai ser crescente se o valor de A for positivo. E será decrescente se o valor de A for negativo. Por isso está aqui, ó. A maior do que 0, ela é crescente. A menor do que 0, decrescente. Tá? Isso quer dizer positivo ou negativo. Exemplo aqui, ó. Para a função f de x igual a 2x mais 4, valor de A é 2, valor de B é 4. Então, coeficiente angular, coeficiente linear. Coeficiente linear é onde ela vai cortar o eixo y, tá? Como o valor de A deu positivo, essa função ela é crescente, tá? Essa outra aqui, ó, valor de A é menos 3,
valor de B é 1. Então, coeficiente angular é menos 3, coeficiente linear é 1. Como o valor de A é negativo, a função ela é decrescente. Como que você faz para tirar a raiz da função afim? É só você igualar a função a zero. A raiz da função é o valor que vai anular a função, que vai fazer com que o valor da função seja zero, tá? O y seja zero. Então, para você encontrar a raiz, é só você pegar a função ax mais b e igualar a zero. Aí vai ficar uma função, uma equação do primeiro grau e você resolve. Por exemplo, o zero da função f de x igual a 2x menos 10. Eu vou pegar a função 2x menos 10 e vou igualar a zero. Esse menos 10 passa para o outro lado, mais 10. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. 10 dividido por 2 é 5, tá? Então, esse 5, se eu colocar aqui no lugar de x, vai zerar a função. Então, por isso ele é a raiz ou zero da função. Se eu colocar aqui 2 vezes 5 dá 10, 10 menos 10 é zero, tá? Aí aqui é o estudo do sinal da função. Gente, é bem um resumão mesmo, tá? Isso aqui é um conteúdo que em sala de aula nós levaríamos aí 2, 3 semanas trabalhando, mas é conteúdo do primeiro ano e é só uma revisão, tá? É só uma revisão. Infelizmente, quem não acompanhou as aulas do ano passado vai ficar ainda assim meio que boiando, né? Mas infelizmente é só uma revisão, tá? Só para vocês terem pelo menos uma ideia. Mas quem passou por uma boa oitava série, um bom nono ano, também tem conhecimento disso aqui, porque é estudado também no nono ano. Então, estudar o sinal da função é simplesmente para você dizer se quando a função ela é crescente, onde ela é decrescente e onde ela é nula. Então, como nós sabemos, quando o valor de A é positivo, a função ela é crescente, né? Então, o gráfico dela vai ficar sempre inclinado aqui para o lado direito. Então, à direita do 2, os valores de x vão aumentar, de y vão aumentar, e à esquerda vão diminuir, tá? Então, para cá vai aumentar, para cá vai diminuir. Então, se x for um número maior do que 2, o y vai ser maior que 0, vai crescer. Se x for 2, 2 é a raiz, então o y é 0. Se x for menor do que 2, para cá, ó, menor que 2, y vai decrescer, ou seja, a função será menor do que 0, ela vai decrescer, tá? Se a função for decrescente, quando a função é decrescente, aí o gráfico fica inclinado para o lado esquerdo. Aí, nesse caso, os valores positivos de y vão estar para cá e os negativos para cá. Então, por isso aqui fica mais e aqui fica menos. Então, quando o x é um número maior do que 2, ó, os números maiores do que 2 estão para cá, para o lado direito. O y vai ser menor do que 0. Ou seja, negativo. Para x igual a 2, y é 0, porque é a raiz. Se x for um número menor do que 2, ó, os números menores do que 2, eles estão para cá. Para esse lado aqui, o y está positivo. Então, ele é maior do que 0, tá? Então, assim, a gente faz o estudo do sinal da função. Nós temos um outro tipo de função também, que o gráfico dela também é uma reta, só que é uma reta horizontal. É a chamada função constante. Ela é constante porque não vai ter a variável x, ela não vai depender do valor de x, ela vai estar sempre no mesmo ponto, ela não vai sofrer alterações, por isso que ela é chamada de constante, tá? Então, aqui a gente
encerra essa primeira parte, que é a função do primeiro grau, e vamos ver agora a do segundo grau.